Olá mulheres, eu sou Flávia Sabino, nutricionista, faço parte da família Central e nessa semana especial da mulher quero compartilhar com você algumas dicas para você ter uma vida mais saudável. Nós sabemos que existem nutrientes fundamentais para que a saúde feminina, para a saúde feminina e que precisam ser consumidos diariamente. E nós, mulheres, precisamos estar atenta a tudo aquilo que colocamos no nosso prato, para que nós possamos realizar também boas escolhas alimentares e melhorar, assim, a nossa qualidade de vida. Uma dieta bem elaborada, um cardápio bem elaborado, uma elaboração de uma refeição bem feita, tudo isso com valor nutricional adequado pode aí possibilitar o aumento da performance tanto mental quanto física e retarda o envelhecimento, que é o que nós queremos, né, como mulheres, favorece inclusive o nosso sistema imunológico, que é tudo que nós queremos. Então eu trouxe aqui algumas dicas de alguns nutrientes que podem fazer parte da sua alimentação ao longo do seu dia, em cada uma das refeições, sejam refeições grandes, refeições pequenas, lanches intermediários. Eu trouxe aqui algumas dicas de nutrientes e alimentos que podem fazer parte da sua rotina facilmente. Nosso primeiro alimento e o queridinho é o nosso beta-caroteno. Nosso beta-caroteno, ele é uma fonte indireta de vitamina A. E o que acontece com o nosso beta-caroteno no nosso corpo? Ele aumenta a nossa imunidade, que é o que nós queremos, fortalece nossos cabelos, nossas unhas, nossa pele, ajuda também no retardo do envelhecimento, na elasticidade da nossa pele. E quais são as fontes alimentares que a gente pode falar em relação ao nosso nutriente beta-caroteno? A gente pode pensar em alimentos que são de cor alaranjada e de cores verdes escuras. Por exemplo, nós temos a abóbora, nós temos a manga, nós temos também a nossa cenoura. E pensando aí nos nossos alimentos de cor verde escura, a gente pode pensar na couve, a gente pode pensar no brócolis e tudo isso, se a gente parar para pensar, a gente pode colocar em várias refeições. Nossa segunda dica é em relação às proteínas. Nossas proteínas, ou seja, a gente pode colocar aí a fonte de proteína em qualquer horário do nosso dia, também, assim como a gente já falou, em algumas refeições. E nós temos proteínas do tipo animal, proteínas do tipo vegetal e que podem também fazer parte da nossa alimentação. As proteínas, elas nada mais são do que fontes de energia, elas ajudam aí na composição dos nossos músculos, mantém a questão da estrutura muscular e isso é muito importante para nós. E como é que a gente pode consumir esse tipo de proteína na nossa refeição ao longo dos nossos dias? Através das carnes, sejam elas frango, seja ela o peixe, a gente também, como falei, né, da questão da proteína vegetal, a gente pode colocar a soja, a gente pode colocar o tofu e a gente tem N alimentos que a gente pode colocar na nossa refeição que vai fazer toda essa composição estrutural da nossa proteína. Uma terceira dica seria em relação às fibras alimentares. O trabalho das fibras nada mais é do que acelerar o nosso metabolismo, ajudar no controle dos níveis do colesterol, a gente pode pensar também nos níveis de glicose, tudo isso. E além de tudo, a gente pode ter aí também a questão da saciedade, aumenta a saciedade. Então, nada mais importante do que de repente você fazer aquela salada especial com os seus legumes, com os seus vegetais, colocar ali uma colher de sopa de chia, colocar ali uma linhaça e tudo isso vai estar aí aumentando a questão da saciedade para você na sua refeição. Uma outra dica seria em relação ao nosso cálcio, né? Um fator importante é protetor da osteoporose. Então assim, a gente tem várias fontes alimentares, os laticínios, por exemplo, a gente entra também com a questão do tofu, então a gente tem aí vários alimentos que a gente pode colocar relacionados às fontes de cálcio na nossa alimentação. Temos os peixes, temos as amêndoas, tudo isso vai fazer parte aí da nossa composição diária alimentar. E além dessas dicas que eu coloquei aqui, a gente tem a questão da hidratação e a questão da atividade física, a questão do sono, ou seja, toda uma rotina alimentar e uma rotina diária que a gente pode estar aí acrescentando. Se a gente pensar em relação ao sono, seria muito ideal que a gente tivesse em torno de 6 a 8 horas de sono para que o nosso corpo pudesse descansar. Se a gente pensar na questão da hidratação, é muito importante porque nosso corpo ele é composto aí cerca de 80 a 90% de água e a gente precisa estar ingerindo uma fonte boa, a gente precisa estar ingerindo uma quantidade adequada. Existem profissionais que podem auxiliar você
e te dizer exatamente qual é a necessidade hídrica de acordo com o seu peso corporal. Além disso, o mais importante seria a prática da atividade física. A gente tem todo um conjunto, todo um mecanismo que funciona e a gente precisa que ela seja também de forma regular, de forma orientada e que tenha também aí um bom consumo, né, alimentar em relação a isso. Então essas foram as dicas que eu trouxe aqui pra gente, né? Foram dicas práticas. Eu acredito que pode ajudar você. Todos esses nutrientes que a gente está falando aqui, eles podem fazer parte facilmente de todas as suas refeições. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para nós mulheres. Está em Provérbios 31, de 10 a 31, que fala que nós somos muito virtuosas, né? E é o olhar do Senhor relacionado a nós mulheres. Então essa fica a dica. E eu gostaria de deixar um beijo grande para cada uma de vocês que está assistindo o nosso vídeo, dizer que foi um prazer enorme estar participando aqui e eu espero que as dicas nutricionais possam fazer parte do seu dia a dia.